Acordava todos os dias com o mesmo som do despertador, um eco monótono que se tornará parte da minha rotina. A luz filtrava-se pelas cortinas, iluminando o quarto decorado com fotos de momentos felizes. Olhava para meu marido, ainda adormecido, e sentia um vazio crescer dentro de mim. O casamento parecia perfeito aos olhos dos outros, mas a verdade era que havia muito tempo não sentia emoção. Após preparar o café da manhã, observava a cidade de Sintra através da janela da cozinha. As montanhas verdes e os castelos antigos eram belos, mas não conseguiam preencher o buraco que se alargava em meu peito. A vida na vizinhança seguia seu curso tranquilo, com festas tradicionais e risadas nas ruas, mas eu me sentia como uma espectadora. Meu marido chegava em casa sempre tarde, mergulhado em projetos de trabalho que o afastavam ainda mais de mim. Um dia, enquanto arrumava algumas coisas no sótão, encontrei uma carta antiga. A caligrafia era familiar e as palavras traziam à tona memórias de tempos mais simples, quando eu sonhava com aventuras e amores intensos. O coração acelerou ao lembrar do passado, as promessas não cumpridas ressoavam em minha mente. Enquanto refletia sobre essas lembranças, ouvi um barulho do lado de fora. Olhei pela janela e vi o vizinho trabalhando em seu jardim. Ele estava concentrado em suas tarefas, a terra escura contrastando com a luz do sol. Algo naquela cena acendeu uma centelha de curiosidade dentro de mim. Nunca tinha prestado atenção nele antes, sua presença sempre fora apenas um detalhe na paisagem do meu cotidiano. A cada dia que passava, a monotonia se tornava mais insuportável. As conversas triviais com amigas sobre receitas e eventos sociais não preenchiam o vazio que eu sentia. Uma noite, após mais um jantar sem sabor, decidi sair para respirar ar fresco no jardim. Enquanto olhava para as estrelas, ouvi uma risada vinda do lado do vizinho. Era uma risada leve e contagiante. No dia seguinte, ao encontrar-me novamente na cozinha, vi-o cortar flores e arrumá-las em um vaso colorido. Ele percebeu meu olhar e acenou cordialmente. Um sorriso involuntário surgiu nos meus lábios, foi como se uma porta se abrisse para algo novo. Mas logo a realidade me atingiu. Como poderia ter esses pensamentos? Eu era casada e tinha responsabilidades, a pressão social para manter uma imagem perfeita pesava sobre mim como uma pedra enorme. A ideia de me envolver com alguém parecia absurda e arriscada. Enquanto isso, meu marido continuava a se afastar com seus projetos intermináveis. O vazio aumentava à medida que os dias passavam sem novidades ou emoções inesperadas. Naquela tarde ensolarada em Sintra, observei o vizinho novamente trabalhando no seu jardim. O cheiro das flores misturava-se ao ar fresco da primavera e uma ideia ousada começou a tomar forma na minha mente, talvez eu pudesse me permitir sentir algo diferente por ele. Mas essa nova curiosidade vinha acompanhada de dúvidas inquietantes sobre o que isso significaria para minha vida atual. O desejo por mudança começava a lutar contra as amarras invisíveis que prendiam meu coração ao passado seguro e conhecido. Naquela mesma tarde, enquanto o sol começava a se pôr, decidi caminhar até o mercado municipal. As cores vibrantes das frutas e legumes frescos contrastavam com a monotonia do meu lar. O burburinho das vozes e o cheiro de pão quente me envolveram, mas minha mente estava longe dali. O vizinho ainda estava em minha cabeça, e a ideia de uma conversa com ele parecia cada vez mais atraente. Enquanto caminhava, avistei-o no café local, sentado sozinho em uma mesa ao ar livre. Meu coração acelerou. Ele olhou para mim e sorriu, um gesto simples que fez meu estômago revirar. A hesitação tomou conta de mim por um instante, mas algo dentro de mim insistia para que eu me aproximasse. Oi, disse eu, tentando soar casual. Você vem aqui sempre? Na verdade, só quando preciso de um pouco de paz, respondeu ele, gesticulando para o assento vazio à sua frente. Quer se juntar a mim? Sentei-me e começamos a conversar sobre coisas triviais, as flores do jardim dele, o clima em Sintra, as festas tradicionais que se aproximavam. Cada palavra trocada parecia criar uma ponte entre nós.
Ele mencionou um evento local que eu não conhecia, algo que despertou meu interesse de maneira inesperada. Você deveria ir, ele disse entusiasticamente. Vai ser divertido. A conversa fluiu naturalmente e logo nos encontramos rindo juntos como se fôssemos amigos há muito tempo. O tempo passou rapidamente até que percebi que já era tarde. Levantei-me para ir embora quando ele segurou minha mão levemente. Posso te ver novamente? Perguntou ele com um olhar sincero. Sim, respondi antes mesmo de pensar nas consequências disso. Com isso em mente, fui para casa com uma mistura de emoções conflitantes. A excitação da nova conexão me fazia sentir viva novamente, mas também havia uma sombra de culpa pairando sobre mim. O que eu estava fazendo? Era certo? Nos dias seguintes, nossa interação se tornou mais frequente. Cada encontro me deixava mais ansiosa pela próxima vez que poderíamos nos ver. Em um desses momentos no café, nossos olhares se encontraram intensamente e então aconteceu, nós nos beijamos. O mundo ao nosso redor desapareceu por um breve momento, tudo que existia era aquele beijo inesperado e a sensação avassaladora de liberdade que ele trouxe consigo. Após aquele instante mágico, voltei para casa sentindo-me dividida entre dois mundos, a vida segura do meu casamento e a possibilidade de algo mais verdadeiro ao lado dele. No entanto, logo percebi que essa nova realidade não viria sem suas complicações. A cada dia que passava, a pressão aumentava, o meu marido começou a notar minhas ausências frequentes e as pequenas mudanças em meu comportamento. Ele não dizia nada diretamente, mas seu olhar desconfiado falava volumes. Em uma noite particularmente tensa em casa, enquanto jantávamos em silêncio na mesa da cozinha, ele fez uma pergunta inesperada. Você está feliz? A pergunta pairou no ar como uma bomba relógio prestes a explodir. Tentei manter a compostura enquanto respondia, sim, claro. Mas sabia que essa resposta não refletia a verdade do meu coração dividido. A tensão entre nós crescia como uma tempestade prestes a estourar, eu precisava decidir o que realmente queria antes que fosse tarde demais. E assim os dias continuaram passando, cada vez mais intensos e cheios de incertezas sobre o futuro da minha vida e do nosso relacionamento secreto. A cada encontro com o vizinho, a culpa se tornava um peso mais difícil de carregar. Nossos momentos juntos eram como uma dança delicada, onde cada passo poderia nos levar a um abismo sem volta. O café se tornará nosso refúgio, um espaço onde podíamos compartilhar risos e olhares cúmplices, longe dos olhares curiosos da vizinhança. Mas a realidade sempre voltava a nos assombrar. Certa manhã, enquanto tomávamos café, um amigo em comum entrou no estabelecimento. O coração disparou ao vê-lo se aproximar da nossa mesa. Ele parecia despreocupado, mas o medo de ser descobertos me envolveu como uma névoa densa. O vizinho e eu trocamos olhares nervosos, tentando manter a compostura enquanto o amigo falava sobre trivialidades. Vocês dois sempre aqui? É como se fossem inseparáveis. Ele riu, mas a leveza da situação não me alcançou. A frase ecoou em minha mente como um alerta. O que estávamos fazendo? O que isso significava para nós? Assim que o amigo se despediu e saiu do café, o ar pareceu ficar mais pesado. Precisamos ter cuidado, murmurei, olhando ao redor para garantir que ninguém mais estivesse prestando atenção em nós. Sim, ele respondeu, sua voz baixa e tensa. Mas não posso evitar querer estar aqui com você. A tensão entre nós era palpável. Nossos lábios se encontraram em um impulso incontrolável, uma resposta à pressão crescente do momento. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido por um instante, deixando apenas a conexão intensa que compartilhávamos. Mas logo a realidade voltou com força total. A culpa me consumia por dentro, em cada toque era uma lembrança do que estava em jogo. E enquanto caminhava de volta para casa naquele dia ensolarado em Sintra, as flores vibrantes do mercado municipal pareciam zombar de mim. A vida continuava ao meu redor, mas eu estava presa em uma teia de emoções conflitantes. Nos dias seguintes,
as reuniões tornaram-se mais frequentes e intensas. Cada encontro era carregado de uma mistura de alegria e desespero. Conversávamos sobre nossos sonhos e frustrações, ele também estava preso em uma relação complicada que não trazia felicidade verdadeira. A vida é tão curta, ele disse certa vez enquanto caminhávamos pelo Parque da Liberdade, cercados pela beleza das árvores frondosas e pelo canto dos pássaros. Devemos aproveitar cada momento. Essas palavras ecoavam na minha mente enquanto lutava contra a realidade do meu casamento monótono e sem vida. Eu desejava mais do que apenas existir, queria sentir algo verdadeiro novamente. Mas essa busca por autenticidade vinha com seu próprio conjunto de desafios. As aparências eram tudo na nossa sociedade, manter a imagem de uma dona de casa perfeita era esperado de mim. E à medida que os encontros se tornavam mais frequentes, o medo da descoberta crescia como uma sombra constante sobre nós. Uma tarde, quando voltamos ao café local, algo mudou no ar. A atmosfera estava carregada de expectativa e tensão silenciosa, eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Enquanto conversávamos sobre planos futuros, algo tão simples quanto ir ao mercado juntos, percebi que precisava tomar uma decisão sobre tudo isso antes que fosse tarde demais. A dúvida crescia dentro de mim, até onde eu estaria disposta a ir por esse amor clandestino? E assim o dilema moral começou a consumir meus pensamentos: seguir meu coração ou permanecer na segurança das convenções sociais? Acordei com a luz suave da manhã filtrando-se pela cortina. O aroma do café fresco invadia o ambiente, mas não era o meu café. A realidade de ter passado a noite juntos me envolveu em um misto de alegria e confusão. Ele estava ali, ao meu lado, dormindo tranquilamente, e por um momento, tudo parecia perfeito. No entanto, à medida que a névoa da noite dissipava, as preocupações começaram a assombrar meus pensamentos. A vida que deixei para trás não desaparecera, ela ainda estava lá, esperando por mim como uma sombra persistente. O casamento que eu construí com tanto cuidado estava prestes a ser desafiado de maneiras que nunca imaginei. Ele despertou lentamente, seus olhos se ajustando à luz do dia. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto quando nossos olhares se encontraram. "Bom dia", ele murmurou, sua voz ainda sonolenta. Eu sorri de volta, mas havia uma tensão no ar que não podia ser ignorada. "Precisamos conversar", disse eu, tentando manter a leveza na voz. Ele assentiu, mas o sorriso desapareceu rapidamente. Sabíamos que a magia da noite passada não poderia apagar as realidades de nossas vidas separadas. Enquanto tomávamos café, o silêncio entre nós era palpável. As palavras pareciam pesadas demais para serem ditas. Eu olhei pela janela e vi as flores no jardim dele balançando suavemente ao vento. Era um lembrete da beleza efêmera do momento que compartilhamos e da fragilidade do que estávamos construindo. "Você já pensou sobre o que isso significa para nós?", perguntei finalmente. Ele hesitou antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. "Eu sonho com algo diferente", confessou ele, sua voz baixa e sincera. "Mas, e você? O que realmente quer?" A pergunta pairou no ar entre nós como uma nuvem densa. O peso daquela questão me atingiu em cheio. O desejo de escapar da monotonia do meu casamento se chocava com o medo das consequências de seguir esse novo caminho. "Eu quero liberdade", respondi, sabendo que essas palavras poderiam mudar tudo. Ele se inclinou para mais perto, seu olhar intenso penetrando em minha alma. "Podemos encontrar essa liberdade juntos." Havia uma esperança em sua voz que acendeu algo dentro de mim. Mas logo a realidade me puxou de volta com força total quando ouvi um barulho vindo da porta da frente. Meu coração disparou ao pensar na possibilidade do meu marido estar voltando mais cedo do que o esperado. "Ele pode estar aqui", murmurei em pânico. "Então precisamos nos apressar", ele disse rapidamente enquanto começávamos a nos vestir novamente, cada movimento carregado de urgência e tensão. Saímos apressadamente pelo quintal dele e nos escondemos atrás da cerca baixa entre nossas casas.
O som dos passos se aproximando fez meu estômago revirar. A adrenalina corria nas minhas veias enquanto observávamos pela fresta da cerca. A porta se abriu e vi meu marido entrar na casa com uma expressão cansada no rosto. Ele não me viu imediatamente e estava distraído com algo em suas mãos, um envelope branco bem visível. Por favor, não deixe isso acabar assim, pensei enquanto assistia a cena se desenrolar diante dos meus olhos. A incerteza do futuro pairava sobre nós como uma tempestade prestes a desabar. O universo parecia conspirar contra nós naquele momento decisivo, e eu sabia que qualquer passo em falso poderia expor tudo o que tentávamos proteger. A tensão entre nós pairava no ar, como um fio prestes a se romper. O olhar do meu marido, que antes era apenas uma sombra distante, agora se tornava mais penetrante. Ele começou a fazer perguntas, indagações sutis que revelavam sua desconfiança crescente. Você está diferente, ele comentou uma noite, enquanto assistíamos à televisão. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Naquela mesma semana, uma vizinha curiosa começou a me observar de maneira insistente. Sempre que eu saía para o jardim ou passava pela cerca, ela estava lá, com os olhos fixos em mim. Era como se ela soubesse que havia algo acontecendo e estivesse apenas esperando o momento certo para expor tudo. A sensação de estar sendo observada aumentava minha ansiedade. Certa tarde, enquanto regava as flores no meu pequeno canteiro, vi o vizinho trabalhando no seu próprio jardim. O sol refletia em seu rosto e iluminava seus cabelos desgrenhados pelo vento. Um sorriso involuntário brotou em meus lábios ao vê-lo concentrado em suas tarefas. Ele olhou para mim e acenou com a cabeça, um gesto simples que significava muito mais do que palavras poderiam expressar. Com o passar dos dias, nossas interações tornaram-se mais frequentes e carregadas de significados ocultos. Cada troca de olhares era um convite silencioso para algo mais profundo. A culpa me consumia por dentro, e eu sabia que estava traindo a confiança do meu marido, mas a conexão com o vizinho se tornava irresistível. Uma noite, após uma discussão acalorada com meu marido sobre suas constantes ausências e falta de atenção, fui até o Parque da Liberdade para clarear minha mente. A brisa fresca acariciava meu rosto enquanto eu caminhava sob as árvores frondosas. A beleza do lugar contrastava com a confusão dentro de mim. De repente, encontrei-me sentada em um banco e pensando nas escolhas que havia feito na vida. O que realmente desejava? O casamento perfeito que todos admiravam ou a liberdade de ser quem realmente sou? Enquanto refletia sobre isso, meu telefone vibrou com uma mensagem inesperada do vizinho: sinto sua falta. As palavras ecoaram em minha mente como um chamado à ação. Naquela noite, decidimos nos encontrar novamente no café local. O aroma do café fresco preenchia o ar enquanto trocávamos olhares intensos sobre a mesa pequena onde costumávamos nos sentar. O que estamos fazendo? Perguntei em voz baixa, temendo a resposta. Estamos buscando algo que nos falta, ele respondeu sinceramente. A conversa fluiu naturalmente entre nós, cada palavra parecia tirar um peso das minhas costas. Contudo, a realidade da minha vida não poderia ser ignorada por muito tempo. Ao voltar para casa naquela noite, encontrei meu marido sentado à mesa da cozinha com uma expressão séria no rosto. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca afiada. O coração disparou dentro do peito, eu sabia que aquele momento mudaria tudo novamente. As antigas frustrações estavam prestes a serem expostas e eu não tinha certeza se conseguiria lidar com as consequências dessa conversa decisiva. O futuro parecia nebuloso diante de mim, as escolhas se acumulavam como folhas secas ao vento outonal. As palavras dele ainda ecoavam em minha mente, como um eco persistente que não me deixava em paz. A decisão que eu precisava tomar parecia mais distante do que nunca, e o convite para o evento familiar pesava sobre mim como uma sombra. As tradições da família eram inegáveis, mas a ideia de encarar todos os olhares curiosos me fazia sentir um nó no estômago.
Você vai ao evento? Ele perguntou, a ansiedade visível em seu olhar. O sol da tarde iluminava seu rosto de uma maneira que tornava tudo mais intenso. Se você for, podemos conversar depois. A ideia de encontrá-lo novamente, longe dos olhares indiscretos, me dava esperança. Mas também trazia à tona a realidade do meu casamento. O marido, com sua rotina imutável e suas expectativas claras, não parecia perceber as fissuras que se formavam entre nós. Não sei, respondi, tentando esconder a confusão que me consumia. É complicado. Ele assentiu lentamente, como se entendesse o peso das palavras não ditas. Complicado é viver sem saber o que realmente queremos. Sua sinceridade era um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. Aquela conversa acendeu uma chama dentro de mim. A cada dia que passava, as cores da minha vida pareciam mais desbotadas. Eu queria sentir algo verdadeiro novamente, algo que não fosse apenas a rotina e o dever. No entanto, à medida que o evento se aproximava, a pressão aumentava. O marido estava animado com os preparativos, ele falava sobre os convidados e as tradições familiares com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Isso me deixou ainda mais dividida. Como poderia arriscar tudo isso por um amor incerto? Naquela noite, enquanto observava as estrelas pela janela da cozinha, uma onda de nostalgia tomou conta de mim. Lembrei-me das festas em Sintra, das danças sob as luzes brilhantes e do riso contagiante dos amigos. Agora tudo parecia tão distante. O dia do evento chegou rapidamente. As flores estavam dispostas em arranjos exuberantes e a música ressoava pelo ar fresco da noite. Eu estava cercada por rostos conhecidos e sorrisos calorosos, mas uma parte de mim ansiava por algo mais profundo. Enquanto cumprimentava os convidados e tentava manter a compostura, meu olhar buscou aquele espaço familiar entre as cercas do jardim. Ele estava lá, observando-me com uma intensidade que fazia meu coração acelerar. Você veio, ele disse quando finalmente nos encontramos à beira da cerca. Eu precisava, respondi com sinceridade. A conversa fluiu naturalmente entre nós enquanto os outros se dispersavam ao redor. Cada palavra trocada era carregada de significado, cada risada compartilhada parecia um passo em direção ao desconhecido. Precisamos decidir o que queremos, ele disse abruptamente, cortando o clima leve da conversa. Eu sabia que ele estava certo, essa conversa era inevitável. Mas havia tanto em jogo. O peso do compromisso familiar e as promessas feitas pareciam esmagar qualquer impulso de seguir meu coração. Ouvindo risadas ao fundo e sentindo o aroma dos pratos tradicionais sendo servidos na mesa principal, percebi que estava à beira de uma escolha crucial: continuar vivendo na segurança do conhecido ou arriscar tudo por algo incerto e potencialmente transformador. À medida que a noite avançava e os convidados começavam a dançar sob as estrelas brilhantes de Sintra, eu sabia que minha decisão se aproximava rapidamente e isso mudaria tudo para sempre. A música envolvente e as luzes cintilantes do evento pareciam distantes, como se eu estivesse em uma bolha de indecisão. A conversa animada ao meu redor apenas acentuava o silêncio interno que me consumia. O olhar do vizinho, sempre tão intenso, pairava na minha mente. Ele havia me feito sentir algo que eu não sabia mais que existia. Enquanto observava as pessoas dançando, uma onda de nostalgia me invadiu. Os sorrisos e as histórias compartilhadas pareciam um eco da vida que eu deixara para trás. Mas, ao mesmo tempo, a presença dele era um lembrete constante do que poderia ser. O momento de decisão se aproximava, e eu precisava agir. Decidi buscar um pouco de ar fresco e me afastei da festa. O Parque da Liberdade estava iluminado suavemente pela luz da lua. As árvores balançavam suavemente com a brisa noturna, e tudo parecia tão tranquilo. Foi então que vi o vizinho se aproximar, como se tivesse lido meus pensamentos. Você também precisava de um tempo longe da multidão? Ele perguntou, com um sorriso que iluminou a noite. Sim, respondi, tentando esconder a agitação que sentia por dentro. Às vezes tudo isso parece muito.
Ele assentiu, compreendendo meu dilema sem precisar de mais palavras. A conexão entre nós era palpável, como um fio invisível que nos unia mais a cada encontro. Temos que falar sobre isso, ele disse finalmente. O coração acelerou ao ouvir aquelas palavras. Sobre o que, indaguei, mesmo sabendo a resposta. Sobre nós, ele respondeu com sinceridade nos olhos. Não podemos continuar assim sem definir o que somos um para o outro. As palavras pairaram no ar enquanto eu processava suas implicações. A ideia de expor nossos sentimentos parecia assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Mas havia tanto em jogo, minha vida atual, meu casamento, tudo poderia desmoronar em um instante. E se não estivermos prontos para isso? Questionei hesitante. Às vezes é preciso arriscar para encontrar o que realmente queremos, ele disse com firmeza. Nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, senti uma onda de coragem me invadir. Talvez você esteja certo, murmurei. O olhar dele se intensificou, e por um breve instante tudo ao nosso redor desapareceu. Eu estava prestes a dar um passo em direção ao desconhecido quando ouvi risadas se aproximando com um grupo de conhecidos da festa voltando do banheiro. Precisamos voltar, disse-lhe rapidamente, mas antes que eu pudesse responder, ele segurou minha mão por um breve momento. Era como se aquele toque dissesse mais do que palavras poderiam expressar. Quando retornamos à festa, a atmosfera era diferente, agora havia uma tensão entre nós dois que não existia antes. As conversas pareciam distantes enquanto tentávamos agir normalmente diante dos outros convidados. Mas dentro de mim crescia uma tempestade de emoções conflitantes, desejo e medo estavam em constante batalha. No fundo da minha mente, sabia que essa noite seria decisiva para nós dois e talvez até para o meu futuro. A música continuava a tocar enquanto os casais dançavam sob as estrelas, mas para mim, tudo parecia estar mudando rapidamente em uma direção irreversível. O peso das decisões futuras pairava no ar como nuvens escuras prestes a desabar sobre mim e eu estava prestes a descobrir até onde estava disposta a ir por amor e liberdade. A música ainda ecoava em minha mente enquanto eu caminhava de volta para casa, os passos pesados e a cabeça cheia de dúvidas. O brilho das estrelas parecia distante, como se estivessem observando minha luta interna. O que eu havia feito? O que isso significava para o meu casamento? A tensão entre o desejo e a responsabilidade pesava sobre mim, e cada passo em direção à minha casa se tornava mais difícil. Ao abrir a porta, o cheiro familiar da casa me atingiu, mas não trouxe conforto. O marido estava sentado na sala, absorto em seu laptop. Ele mal notou minha presença. Um vazio se instalou entre nós, um espaço que antes era preenchido por conversas e risadas. Agora, tudo parecia artificial, como uma encenação. Como foi seu dia? Ele perguntou sem olhar para cima. Normal, respondi, tentando manter a voz firme. A verdade é que meu dia havia sido tudo menos normal. Eu tinha experimentado algo que nunca pensei ser possível novamente, uma conexão verdadeira. Mas agora essa conexão trazia consigo um peso insuportável. A culpa começou a se infiltrar em meus pensamentos enquanto eu tentava me distrair com as tarefas diárias. Nos dias seguintes, o contato com o vizinho tornou-se mais raro e carregado de significado. A cada encontro furtivo ao lado da cerca, sentíamos a pressão do mundo ao nosso redor aumentando. Ele mencionou um festival local que aconteceria no fim de semana seguinte, um evento que prometia ser vibrante e cheio de vida. Eu hesitei em aceitar seu convite. Você deveria ir, ele disse com um olhar intenso. Não podemos viver apenas na sombra. As palavras dele ressoaram em mim como um chamado à ação. Mas como eu poderia deixar tudo para trás? O medo do desconhecido me paralisava, mesmo enquanto meu coração pulsava com uma nova esperança. O dia do festival chegou e as ruas de Sintra estavam repletas de cores vibrantes e risos contagiantes. Eu me vesti cuidadosamente, tentando parecer despreocupada enquanto o coração batia acelerado dentro do peito.
A ideia de encontrá-lo ali me deixava ansiosa e animada ao mesmo tempo. Quando finalmente nos encontramos entre as barracas decoradas e os aromas deliciosos das comidas típicas, tudo parecia mágico. Nós dançamos sob as luzes cintilantes, esquecendo por alguns momentos as consequências de nossas escolhas. O tempo parecia parar enquanto nossos olhares se cruzavam, havia uma eletricidade palpável no ar. Mas logo percebi que não poderia continuar fugindo da realidade. No meio da dança, uma figura familiar apareceu à distância. Meu marido estava ali com amigos, rindo e conversando despreocupadamente. O mundo desabou ao meu redor, eu estava presa entre dois mundos novamente. Precisamos conversar, disse o vizinho quando nos afastamos um pouco da multidão. O olhar dele era sério, havia uma urgência nas suas palavras que não podia ignorar. Meu coração disparou ao perceber que aquele momento poderia mudar tudo entre nós. Eu, não sei como lidar com isso, murmurei, sentindo-me perdida. Ele segurou minha mão firmemente por um instante antes de soltar lentamente. A incerteza pairava no ar enquanto eu olhava para ele e depois para a multidão alegre ao nosso redor. As decisões estavam prestes a ser tomadas, mas qual seria o custo delas?